Mais um dia nós estamos aqui para bater esse papo. Nós estamos nessa série de lives que se chama Lugares Altos. E hoje nós vamos falar sobre vencendo a frustração, sempre numa perspectiva diferente. Hoje nós vamos falar de velocidade, hoje nós vamos falar de muitas coisas que vai dar velocidade para vocês. Então, prepara o coração, prepara a alma de vocês aí. A alma é o terreno mais fértil que existe na existência, né, humana. A alma é o que tem de mais fértil e palavras são sementes. Então, quando você tá aqui nessa live, você tá colocando a sua alma, a sua terra fértil diante, né, de sementes, e essas sementes caem no seu coração, essas sementes germinam, essas sementes vêm para fora em frutos, né, em tantos resultados. Então, prepara o seu coração, prepara a sua alma. Então, é muito, a gente precisa, né, entender o poder da frustração. Entender o poder de tudo que dá errado. Quanta coisa já deu errada na sua vida? Quanta coisa já deu ruim na sua vida? Quanta coisa na sua história que quando você lembra, você não tem orgulho disso e você lá no fundo você não quer nem lembrar. Quanta coisa você quer virar a página e você quer esquecer. Quanta coisa, sabe, doeu demais e você tá tentando levar com a barriga e não quer mais lembrar disso. Mas a gente precisa entender que tudo que deu errado é para dar certo. Tudo que deu errado é para você pegar isso agora e usar de matéria-prima para a hora, para o tempo onde tudo de fato vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. É a mesma história do limão, de você pegar o limão e fazer uma limonada. De você pegar o limão e fazer um delicioso mousse de limão. É você pegar o limão e fazer aquela torta de limão. É você pegar tudo que deu errado na sua história e você fazer de tudo que deu errado matéria-prima para você construir algo agora que vai ser assertivo. Você precisa pegar toda a sua fúria, toda a fúria da frustração, toda a fúria da decepção e trazer para você, canalizar em você e fazer acontecer. Então, é uma escolha que você tem de pegar tudo isso, de pegar toda essa matéria-prima e transformar num novo tempo na sua vida. E é isso que eu quero falar com você hoje, porque uma pessoa sem história, uma pessoa sem dor, uma pessoa sem frustração, é uma pessoa sem matéria-prima. Imagina você... Gente, pega essa, tá bom? Pega essa, presta atenção nessa que eu vou dizer pra vocês aqui. Pega essa chave. Uma pessoa que tem pouca vivência, uma pessoa que olha pra história dela, tudo é muito certinho, bonitinho, controladinho, inho. Essa pessoa, ela tem muita dificuldade de fazer coisas grandiosas, coisas intensas, profundas. Ela tem dificuldade, às vezes, de criar algo novo. Ela tem dificuldade ela tem dificuldade de criação, no geral. Paula, por quê? Porque a matéria-prima dela é muito pouco. A história de vida dela é muito rasa. Ok? É muito rasa. Pô, mas na vida dela é tudo tão controlado, é tudo tão certinho. É bem por isso. Por quê? Porque é no seu tentar fazer algo novo e dar errado. É no você achar que aquele era o caminho e dar errado. É você enfrentar medos e aquele medo acabar, sabe, às vezes dando errado. E isso vai dando para você uma estrutura, um entendimento, aonde quando você se posiciona novamente, você tá com uma outra mentalidade, você tá com uma outra força, você tá com uma outra garra e você está pronto para ir para a próxima, você tá pronto para criar algo novo, você tá pronto para enfrentar e quem sabe aquele medo que você enfrentou lá atrás, agora o que você vai enfrentar agora vai ser muito maior. Mas você não olha para trás, você encara, você se encara, você vai para frente. Então, gente, pega essa. Há poder na frustração. Eu quero que você entenda isso. Tive um relacionamento difícil que me moldou para enfrentar o desafio imenso que se apresentou depois ele faleceu. Hoje entendo o porquê das dificuldades. Deus estava me preparando. Exatamente.
Exatamente. Então, pare de reclamar da vida que você tem, agradeça por tudo que você viveu e use tudo que você viveu como matéria-prima. Tudo. Use tudo que você viveu como matéria-prima. Paula, tu não sabe, mas a minha história foi de muita dor. Quantas pessoas estão vivendo a mesma dor que você? Quantas pessoas estão passando por esse vale que você passou? Quantas pessoas precisam de um conselho desse que você já viveu? Quantas pessoas, quem sabe agora, estão enfrentando algo parecido e podem ser livrados se você abrir a boca porque você conhece esse caminho? Você precisa entender que nada acontece por acaso. Aí você vai me fazer uma pergunta, Paula, por que eu? Por que aí Deus permitiu isso na minha vida para eu livrar outros? Por que Deus também não me livrou? Queridos, quando nós dizemos para Deus, eis-nos aqui, Deus nos escolhe. E Deus nos escolhe para abrir caminhos. Deus nos escolhe para, às vezes, pagar um preço por outras pessoas. E aí é aquilo que eu falei ontem nos meus stories, é uma escolha. É uma escolha sua de querer se dar em prol de outras pessoas. É uma escolha sua pagar um preço em você mesmo para ajudar outras pessoas, para que a sua história cure outras histórias, para que a sua vida seja um exemplo para outra vida, para que a sua dor curada seja antídoto para uma geração. Então é uma escolha. E tem a questão do chamado, que às vezes nem entra na questão da escolha. Deus vai permitindo isso na sua história. Deus vai permitindo isso na sua história para que você se posicione e para que você vá enfrentando dores e mais dores e mais dores e mais dores e mais dores, para que você tenha o que dizer para muita gente. Vocês estão me entendendo? Para que você saiba o que dizer para muita gente. Para que eu saiba o que dizer para muita gente. Eu tenho uma amiga que, às vezes, um dia, foi bem no início, assim, quando eu tava criando as séries de lives, e ela falou pra mim assim, Paula, eu não sei da onde tu tira tanto assunto. Eu não sei, tipo, tu pega, tipo, um título e tu, sabe, vai numa live e, tipo, se vocês verem a minha anotação aqui, a minha anotação tem 2 frases. Aí é isso que ela fica indignada, cara, como que tu consegue? Eu não sei, sabe? Tudo bem, tem uma questão da personalidade, do perfil comportamental, de eu ser muito flow, né? De eu precisar deixar fluir. Mas vai muito daquilo que eu vivi, daquilo que eu interiorizei, daquilo que eu absorvi, né? Daquilo que eu sou. Então, não é difícil pra mim chegar hoje e falar só de frustração. Não é difícil pra mim chegar amanhã e falar só de rejeição. Não é difícil pra mim chegar e falar de um assunto aonde eu já vivi tanto, eu já sofri tanto, eu já me debati tanto. Uma vez, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Paula, tu tens expectativas elevadas demais pra tua vida. E essa pessoa falou isso não de uma forma legal, mas de uma forma muito pejorativa. Tipo assim, cara, para de sonhar alto. E eu fiquei pensando assim, cara, será que eu tô errada em sonhar alto? Será que eu tô errada em pensar dessa forma? E depois deu tudo errado, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, será que ela tinha razão? Será que eu não devo sonhar alto? Será que eu tenho expectativas fora da casa? Mas quanto mais os anos passam, sabe? Eu percebo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim. E não, as minhas expectativas, elas não são altas. As minhas expectativas, elas são do tamanho da minha fé. As minhas expectativas são do tamanho da minha vontade. As minhas expectativas são do tamanho da minha disposição. As minhas expectativas é do tamanho da minha gana. É do tamanho da minha entrega. As minhas expectativas são do meu tamanho. A questão é que as minhas expectativas para aquela pessoa era muito grande. Por quê? Porque ela não é desse tamanho. Ela não é do tamanho da minha fé, ela não tem o tamanho das minhas convicções, ela não tem o tamanho de tantas coisas. Eu superei 2 depressões na minha vida e essa pessoa até hoje nunca superou nenhuma. É tudo sobre quem fala, gente, não é sobre quem recebe. As minhas expectativas, sim, elas são do tamanho da minha fé. Eu não sei qual é o tamanho da tua expectativa, mas eu desejo que as suas expectativas aumentem. Só que deixa eu dizer um negócio, muitas vezes elas vão se quebrar total, as suas expectativas, vai dar ruim pra caramba.
Mas isso é para trabalhar no seu coração. É para tirar tudo que é de ruim, para ficar só o que é bom. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que Deus vai trabalhando no meu coração. Quem viu meu vídeo de 4.000 seguidores, que eu falei que eu fui na sala e aí Deus me perguntou assim, Paula, o som tá bom, gente? Ou tá brigando com a minha voz? Fala aí. Eu tava no meu quarto e eu fui na sala e Deus perguntou pra mim assim, Paula, tu queres mais seguidores? E aí eu peguei e falei, quero. Eu tinha 3.000 e poucos seguidores. Aí eu falei, quero. Daí Deus falou pra mim assim, mas tu acha que tu dá o teu máximo pra esses seguidores? Daí na hora que ele perguntou isso, né, ele já meio que abriu a minha cabeça. Daí eu já vi que não, né. Aí eu falei assim, não. Daí ele assim, e tu acha que quando tu tiver, se tu tiver 1 milhão de seguidores, tu vai dar o máximo? Tu vai dar, aí tu vai conseguir dar o teu máximo? Se nesse pouco tu não dá o teu máximo, tu acha que no muito tu vai dar? E ali Deus trabalhou muita coisa no meu coração. E eu percebo que eu mudei demais desde aquele dia. Eu mudei demais diante das redes sociais, eu mudei demais diante do meu público. Eu mudei demais diante de vocês. Eu vejo diferente. Quando chega seguidor, sabe, eu sinto diferente, eu vejo diferente, eu sinto um peso de responsabilidade. Mas eu tenho expectativas elevadas e uma coisa que eu entendo é que o processo ele nos ensina, o processo ele prepara você. O processo, ele te dá envergadura. O processo, ele te dá a maturidade que a sua força de vontade não consegue produzir em você. Você pode dizer, Paulo, eu tenho muita vontade, eu quero. Nossa, que legal que você quer. Isso é muito bom, é um bom passo. É o primeiro passo, querer, né? Mas não é suficiente. Você vai ter que entrar no processo para que você esteja apto a fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que entrar no processo para viver de fato o que precisa viver. Você vai ter que apanhar para poder saber se colocar no seu lugar e você não ficar altivo. Você vai ter que levar muito para que você aprenda a entender as pessoas que estão à sua volta. Tudo é uma questão, gente, de processo. Sempre é. Eu gosto muito da história de José. Eu gosto muito, eu falo muito dela. Porque José... ele era um cara de expectativas muito altas. José era um cara que viu todos os irmãos curvados diante dele. José era um cara que ele, de certo, às vezes ele deitava na cama e ele ficava sonhando. José era um cara que, enquanto os irmãos iam pra labuta, ele ficava sendo treinadinho pelo papai. Ele ficou sendo educado pelo pai. Eu fico imaginando José, sabe, naquele lugar de segurança. Aquele lugar de confiança. Você consegue imaginar emocionalmente o que acontecia com José? Sabe? De ver todos os irmãos caindo no trabalho e o paizinho dele ensinando matemática para ele. Ele sendo treinado, sabe? Para ser um grande homem, um homem diferente dos irmãos. Olha só como que era a estrutura emocional desse cara. E aí, de repente, os irmãos dele vendem ele como escravo. O sonho. Peraí, mas aqueles que iam se curvar diante de mim, eles é que me venderam? Não, esse sonho não é de Deus. Minha expectativa não é de Deus. É muito forte. E esse homem, ele foi colocado numa casa e ele começou a administrar uma casa e ele foi acusado injustamente. Olha quantas injustiças ele começou a viver e foi levado a uma prisão. De um lugar de alto nível ele foi jogado no pior. O processo pegou José. E se você me perguntar, Paula, por que Deus permitiu isso na vida de José? Porque ele tinha um palácio para governar. Paula, por que Deus permitiu que ele passasse por tamanha situação? Porque havia um palácio à sua espera. Porque havia um sonho para ser cumprido. Porque haviam irmãos para se curvarem.
é dando que se recebe, é perdendo que você ganha. Quando aqueles irmãos, eles venderam José, quando aqueles irmãos rebaixaram José, eles estavam assinando a sentença deles mesmos de um dia ter que se prostrar diante do que aquele homem carregava. Cara, volta. Preciso repetir que eu tô toda arrepiada aqui. Quando aqueles irmãos, eles pegaram José e eles jogaram José no lugar mais baixo, eles estavam assinando uma sentença. E essa sentença era que eles iam um dia ter que se prostrar diante de algo tão grandioso que José carregava. Só que no reino de Deus tu tem que descer para subir. Escreve uma coisa. José tinha uma promessa de subir. Então os irmãos é a balança. E os irmãos tinham uma promessa de descer. Então José, ele foi jogado para baixo pelos irmãos. Os irmãos se sentiram acima. Por quê? Porque no sonho os irmãos cairiam por terra e no sonho José seria elevado. Entendeu? Olha aqui os princípios espirituais. Aqueles que iriam um dia se prostrar se elevaram para derrubar o que seria erguido. E anos depois, esses que estavam no alto, eles caíram. E esse que foi jogado ao pó, ele foi erguido. Qual é o teu lugar? Você tem derrubado pessoas ou você tem sido derrubado? Você tem derrubado pessoas ou você tem sido derrubado? Você tem buscado a sua própria justiça? Ou você tem deixado Deus buscar por você, lutar por você? Gente, essa mensagem é pesada, hein? É pesada essa mensagem. É pesado, gente. Quem é você? E eu quero que você preste atenção. Quem é você? Você é quem está jogando alguém para cima, para baixo, ou é você que está sendo jogado para baixo? Presta atenção nisso. Você não entrou nessa live por acaso. Se você está sendo jogado para baixo, fique em paz, porque você foi chamado para subir. Mas para que você suba, você tem que descer. Você não percebe as suas manias e as suas mazelas. E Deus, Ele quer que quando você suba, você não caia mais. Então Ele está te forjando. Quem sabe você pergunta para Deus, Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Deus, por que isso ainda não passou? Deus, por que tu não manda socorro? É porque Ele quer te ensinar. Deixa eu dizer um negócio. Quando Deus quer mandar socorro, mas não tem ninguém que possa parar. Quando Deus, Ele diz é agora, não tem quem pare. Quando Deus diz é agora que eu vou me erguer do meu trono, não tem quem o faça ficar sentado. Quando Deus diz é agora que eu vou abrir a porta, não tem quem feche essa porta. Quando Deus decide, não tem quem mude a sua sentença. Então pare de culpar pessoas, pare de terceirizar pessoas. Porque quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus deseja, Ele move. Quando Deus, Ele diz, é agora, não tem pra ninguém. E se esse seu agora não chegou, não é problema de ninguém. Se continua doendo, não é problema de ninguém. Se continua batendo aí dentro e lutando aí dentro, não é problema de ninguém. É porque você está no processo, é porque a casa de Potifar não te foi suficiente. Fica na prisão. Paula, eu tive um sonho
e eu tô resolvendo, e eu tô resolvendo o sonho das pessoas, o meu nome já foi pra fora, eu fico esperando que alguém venha e me tire desse lugar. Só vai sair no dia H, só vai abrir essa prisão no dia H, só vai sair do processo no dia H. Porque quando Deus diz que é. Quando Deus diz que não é, não é. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é no seu tempo. Não é. Então pare de dar murro em ponta de faca. Pare de lutar contra você mesmo. Para de lutar contra o processo. Pare de lutar contra o que é natural na vida. Pare de lutar. E aí você me diz assim, Paulo, é que tá doendo muito. Eu sei, doeu em Jesus também. Quem sabe você tá dizendo assim, Paulo, mas eu tô perdendo. Eu sei, Jesus também perdeu. Paula, mas é injusto. Eu sei, Jesus também foi muito injusto. Você precisa entender que você não vai viver evangelho se você não aceitar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Você vai passar pelos mesmos caminhos que ele passou. Você vai passar pelos mesmos processos que ele passou. Você vai ter que se render, você vai ter que levantar essa mão e dizer, Deus, eu me rendo. Eu me rendo, eu me entrego. Eu me entrego. Eu quero convidar todos vocês que estão nessa live hoje para você se jogar, se lançar nesse lugar de entrega, nesse lugar onde você vai se render e você vai dizer, chega, eu não vou lutar mais contra o processo. Deus, parece que vai tudo desmoronar na minha cabeça, parece que vai tudo cair na minha cabeça, mas eu me rendo, eu me entrego, eu não quero controlar, eu não quero controlar. Eu quero que tu seja Deus na minha vida e eu saio desse trono hoje. Eu saio desse trono de governo. Eu saio desse trono de governo aonde eu penso que eu estou no governo, aonde eu penso que eu estou no controle, mas eu não estou. É isso que você precisa fazer. Essa fala de Jesus foi forte, momento de fraqueza, mas colocou a vontade do Pai acima de tudo. Obedeceu. Nosso maior problema é obedecer. É se render, gente. É se entregar, é se dar. É oferta, é oferta, é oferta. Sabe? O que é a religiosidade? É você se cobrar a estar num culto toda semana porque você tem que adorar ao Senhor. Não, mas espera aí. Para isso você se cobra. Mas quando Ele te pede para você ser o sacrifício vivo, aí você não é. Você se cobra para estar num culto, você se cobra para não faltar um culto e não faltar eventos da igreja, mas você não se oferece. O que você acha que é uma oferta? Você acha que oferta é uma coisa barata? Você acha que oferta é uma coisa que não vai doer em você? Você acha que oferta é uma coisa que, ai, tá sobrando aqui, Deus, ó, pega. Não, querido. Oferta é quando você se dá. É quando você não quer e você diz, eu vou. E não é nem obediência, tá? É oferta. Porque as pessoas que Deus está levantando não são os que obedecem, são os que se ofertam. O nível mudou. O nível mudou. Anota aí. Tem muita rema caindo hoje aqui. O nível mudou. É igual a comércio, a negócios. Qualidade é o mínimo. Entendeu? Qualidade é o mínimo para você estar no mercado hoje. Obediência é o mínimo para você estar nesse mundo tenebroso hoje. Só vai ser erguido com poder e glória quem se dá, quem se oferta, quem vai além da obediência. Quem faz além do que é preciso. Quem se oferece de verdade. É uma oferta. Eu poderia falar muito para vocês sobre isso. Eu sei muito o que é eu sei muito o que é isso. Eu sei muito o que é se sentir assim destruída,
e escolher não ter direito nenhum. Eu já passei por alguns Getsêmanes, ontem foi o meu, sei lá qual, mas ontem foi mais um. Achei que hoje eu ia estar rouca, mas eu não estou, minha voz está intacta. Ontem foi dia de sofrer. Ontem foi mais um dia para escolher. E aí? Vocês estão dispostos a se dar, a se ofertarem? Vocês estão dispostos a aceitar o processo? Estão dispostos a aceitar o processo? Eu quero deixar essa mensagem para você e quero deixar você fritando sua cabeça hoje sobre isso. O quanto você está disposto a se ofertar, o quanto você está disposto a se entregar, o quanto você está disposto a se oferecer, porque fazer o certo não é suficiente, você tem que ir além disso. Hora de fazer cafezinho, beijos, beijos, tenham beijo, Vera. Temos que aprender a aceitar os propósitos do Senhor, com certeza, Cássia. Com certeza. E eu quero deixar isso no seu coração para que você pense, você medite, você reveja as suas ações, reveja o que você está fazendo. E eu espero que você tome as decisões certas. Eu espero que você tenha um tempo com Deus onde você possa se render, se entregar, se jogar e dizer: Deus, chega, eu não vou resistir à tua vontade. Eu não vou resistir ao teu querer. Eu vou fazer aquilo que está no teu coração. Eu vou me render, Pai. Amém, gente? Que Deus abençoe você. Bom, um beijo, gente. Uma boa semana. Tchau, tchau.